pessoal, vamos fazer a correção das atividades da página 48 e 49. O prof vai fazer algumas questões só, pode ser que ajude a tirar essas dúvidas de vocês. Então vamos lá. Na primeira questão é uma multiplicação de radicais. Então se a gente tem um radical de mesmo índice, a gente pode multiplicar os radicandos, ó. Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui eu vou ter raiz quadrada de 6 vezes 8, 48. 48 é uma raiz que eu preciso simplificá-la, tá? Então eu vou pegar o 48, vou fatorar por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 vai dar 1. Então, como a gente está trabalhando com a raiz quadrada, a gente vai considerar o expoente igual ao índice, ó, para sair da raiz. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Quem vai sair da raiz? O que tiver elevado ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Então, esse é o meu resultado final da letra A. Vamos corrigir a letra D. Na letra D, a gente tem fatores fora e dentro dos radicais. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 5, 10, e multiplicar 10 vezes 30, 300, ok? 300 a gente também precisa fatorar. Eu posso tanto pensar que 300 é 3 vezes 100, que eu acho muito mais fácil, ó. 10 que multiplica 3 vezes 100. A gente sabe quanto que é a raiz quadrada de 100. A gente pode voltar à propriedade, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 100? Ah, é 10. Então, vai ficar assim. 10 vezes 10, 100 raiz de 3. Isso eu também posso trabalhar. Mas vocês aprenderam a fatorar, ok? Então, para não confundir o tico e teco de vocês, a gente vai fatorar o 300. Esse quadro aqui é uma maravilha para pagar. 300, 2 vai dar 150, por 2 vai dar 75, 75 dá para dividir por 3, vai dar 25, por 5 dá 5 e por 5 vai ser 1. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 10 vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, eu vou ter 10 vezes 10 raiz de 3. Que nada mais é que o 100 raiz de 3. Ó, fiz de duas formas diferentes. Então, escolham qual é a forma que você acha mais fácil de trabalhar. Vamos para a questão 2, porque as outras questões daqui vocês têm lá no material que eu mandei para vocês, digitalizado as resoluções, né? O gabarito. Na questão 2, ele pede a área do retângulo, que tem um lado 15 raiz de 2 e 19 raiz de 2. Então, a gente vai multiplicar, ó, o comprimento vezes a largura. 19 raiz de 2 vezes 15 raiz de 2. Só posso multiplicar quem está fora com quem está fora e dentro da raiz com quem está dentro da raiz, certo? 19 vezes 15, 5 vezes 9, 45, 5 vezes 1, 5, 9, 9, 1, 285, raiz quadrada de 4, quanto que é a raiz quadrada de 4? 2, então 285 vezes 2, então 2 vezes 5, 10, vai 1, 8 vezes 2, 16, mais 1 vezes 7, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 570, não sei, não lembro da medida, da unidade de medida, mas eu acho que é centímetros quadrados, ok? Vamos para a questão 3. Então, já coloquei aqui, ele pede a área do trapézio. Então, essa daqui representa a base maior, aqui a base menor, e a distância entre as duas bases representa a altura, que é o H. E então, a gente vai substituir todas essas informações na fórmula.
Então, eu vou ter base maior, 30 raiz de 5 mais 20 raiz de 5 vezes a altura, que é 10 raiz de 5, dividido por 2. Então, a gente vai fazer primeiro a soma aqui. 30 mais 20 vai ficar 50 raiz de 5, vezes 10 raiz de 5, dividido por 2. Então, aqui vou ter 50 vezes 10, vai dar 500, vezes a raiz quadrada de 25. Tudo isso dividido por 2. Então, 500 dividido por 2 dá 250. Raiz quadrada de 25, 5. Então, 250 vezes 5 vai ficar 0, 25, 5 vezes 2, 10. 1.250, se eu não estou enganada, é metros quadrados. Ok? Então, vamos dar continuidade na questão 4 e 5. A 4 eu coloquei duas questões. Obviamente, a gente não pode somar 7 mais raiz de 5. Então, ele quer que você multiplique. Então, toda vez que a gente multiplicar uma raiz por um número, vai ficar 7 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, a gente vai usar a propriedade. Vai ficar raiz quadrada de 25. 7 raiz de 5 não tem o que fazer. Raiz quadrada de 25 a gente pode calcular, então vai ficar 5. Esse é o meu resultado final. Aqui, vou multiplicar, fazer a distributiva, ó. Eu tenho um número e vou multiplicar pelo raiz de 3 para depois pelo raiz de 5. Então, raiz de 15 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 45. Mais raiz quadrada de 5 vezes 5, 25, 75. Raiz quadrada de 45 e 75, a gente precisa fatorar, simplificar essas raízes. Então, 45, se eu fatorar, vai dar por 3, que vai dar 15, que dá por 3 novamente, que dá 5, e 5 vai dar 1. Então, eu vou ter 3 ao quadrado vezes 5. 75, mesmo procedimento, a gente vai fatorar o 75. Se eu fizer primeiro por 5, também não vai interferir, tá? Vai dar 15, por 5 dá 3, e por 3 vai dar 1. Vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. Então, aqui, 5 ao quadrado vezes 3. Tudo que tiver elevado ao quadrado vai sair da raiz, ó. Vai ficar 3 raiz de 5. E aqui, 5 raiz de 3. Não posso juntar esses valores e o resultado fica assim. Ok? Na questão 5, a gente vai ter que fazer a distributiva, só que agora, essa distributiva aqui, cada termo vai multiplicar os termos que estão do outro lado, certo? São dois fatores multiplicando. Então, 7 vezes 2, 14, menos, né? Sempre faz a regrinha de sinal, mais vezes menos, menos 7 vezes 8, 56, raiz de 3. Vou pegar o menos 5 raiz de 3 vezes 2, vai ficar menos 10 raiz de 3, menos vezes menos, mais 5 vezes 8, 40, raiz quadrada de 9. A gente tem que multiplicar 5 vezes 8, 40, 3 vezes 3, 9. Então agora a gente vai tentar simplificar o máximo que a gente puder. 56 raiz de 3 e menos 10 raiz de 3, sinais iguais, a gente soma. Então, a gente vai ter 66 raiz de 3 mais 40 vezes 3, que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu vou ter 14 menos 63 raiz de 3, e aqui 40 vezes 3 vai dar 120. Então, eu vou ter 134 menos 63 raiz de 3. Vamos lá. Na questão 6, nós temos uma forma diferente, né? 1 mais raiz de 2 ao quadrado, então o nosso conceito de quadrado é ele vezes ele mesmo. Coloquei dessa forma, eu vou multiplicar fazendo a distributiva. 1 vezes 1, 1 vezes raiz de 10, raiz de 10. Raiz de 10 vezes 1, raiz de 10. E raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz quadrada de 100. Então, eu vou ter 1, raiz de 10 mais raiz de 10 são radicandos iguais, né? A gente não consegue fatorar o 10, porque é 2 vezes 5, não sai nada da raiz.
Então, vai ficar 2 raiz de 10. Raiz quadrada de 10, de 100, 10. Então, eu posso somar 10 mais 1, vai ficar 11 mais 2 raiz de 10. Não posso juntar, né, um número com radical, raiz, com um número normal, um número inteiro. Na letra C, nós temos duas raízes. O procedimento igual, ó, raiz de 10 menos raiz de 7. Como ele é ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Então, aqui eu vou multiplicar, fazer distributiva. Vai ficar a raiz quadrada de 100 menos a raiz quadrada de 70, menos a raiz quadrada de 70 e mais a raiz quadrada de 7 vezes 7, 49. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Aqui eu vou ter menos 2 raiz de 70, que eu vou precisar fatorar. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, 70, se eu fatorar, dá por 2, que dá 35. Dá por 5, que dá 7. 7 vai dar 1. Se a gente fatora, não tem como sair nada da raiz, não tem nada elevado ao quadrado. Então, é assim que vai ficar. Então, 10 mais 7, 17, menos 2 raiz de 70. A questão 7 e 8 fala da divisão, né? Que a gente está trabalhando operações com radicais. Então, a divisão de radicais nada mais é do que você colocar tudo num radical só. Vai dividir 15 dividido por 3, 5. Então, a resposta vai ser raiz de 5. Vai fazer todas as alternativas fazendo a divisão, ok? E aqui na 8 é o mesmo procedimento, só que em vez de estar em 2 pontinhos, está na forma de fração, que também representa uma divisão. Então, vai ficar 40 dividido por 5, vai ficar 8. Agora, 8 é uma raiz que eu posso fatorar. 8 eu vou dividir por 2, que vai dar 4, por 2 dá 2 e por 2 vai dar 1. Como a gente está trabalhando com raiz quadrada, eu vou considerar de 2 em 2, ó. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Quem vai sair da raiz? Quem tiver elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 2 raiz de 2, que é o mesmo que 8. Então, ele vai criar a forma simplificada dos radicandos na questão 8. Caprichem, tá? Acredito em vocês.